Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. Estamos com mais uma edição da nossa Escola Bíblica Online, na nossa Igreja Batista em Aldeia. Nós ainda estamos estudando a primeira epístola do apóstolo João. E o nosso estudo de hoje será baseado no capítulo 4, os versículos 7 a 24. E eu quero começar fazendo uma pergunta a vocês, para vocês pensarem. Qual a relação existente entre o amor e o medo? Fica conosco, nós vamos entender essa relação. A resposta a essa pergunta nós podemos ler no versículo 18. E aí a gente vai começar lendo. No verso 18 do capítulo 4 da primeira epístola de João diz o seguinte: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Na versão NVT diz assim: esse amor não tem medo. O perfeito amor afasta todo o medo. Então, nós podemos ver que a relação existente entre o amor e o medo é de não comunhão. É a mesma relação existente entre as trevas e a luz. Qual é a comunhão que pode haver entre as trevas e a luz? Se há trevas, quando a luz chega, as trevas desaparecem. A mesma coisa se há medo, quando o amor chega, o medo desaparece. Onde há amor, o medo nem chega perto. E onde o medo está, quando o amor chega, o medo tem de fugir. Então essa é a relação. É a relação de não comunhão. Agora, é possível que você esteja se indagando e perguntando: então isso significa que se eu sinto medo, eu não amo direito? Bem, essa indagação sua já foi respondida num outro vídeo nosso. É quando eu falo sobre como Davi se libertou do medo. E aí eu dou a sugestão de que você assista esse vídeo. Eu vou deixar o link aqui embaixo, ok? Mas ao final do nosso estudo, você vai entender o que significa o amor lança fora o medo. E como é que isso acontece? Se estamos falando que o amor lança fora o medo, eu creio que é interessante a gente ter algum conhecimento a respeito do medo. Então vamos lá, o que é o medo? Como vocês sabem, o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Então, essa palavra que foi traduzida para medo em português é a palavra phobos, de onde se origina a palavra fobia. E nós sabemos que fobia é um medo irracional. O psiquiatra canadense Eric Berner, ele afirma que existem duas categorias de medo. Existe o medo autêntico, quando ele aparece, nos avisa de um perigo à vista e sai da frente. E existe um medo falso, que ele diz que é o medo que aumenta, ele chega, aumenta e permanece conosco por um bom período de tempo. Se a gente pensar nessa comparação, nessa classificação que esse psiquiatra colocou, de medo autêntico e medo falso, eu diria que esse medo que está sendo falado nesse texto bíblico é o medo falso. É aquele medo irracional que permanece conosco sem uma razão e por muito tempo, e às vezes por toda a nossa vida. Então, na verdade, João está dizendo que o amor lança fora o domínio do medo, a escravidão do medo, o império do medo. Ele não está se referindo ao sentimento medo. E aí é importante a gente fazer essa separação, essa divisão entre o domínio do medo e o sentimento medo. Eu vou fazer uma analogia para que você entenda a diferença entre uma coisa e outra, entre o sentimento de medo e o domínio do medo. Eu quero que você se imagine dirigindo o seu automóvel numa rodovia, numa BR. Essa rodovia é muito bem sinalizada e tem um bom asfalto. Nessas rodovias, geralmente nós encontramos placas de trânsito, aquelas amarelas, com retangulares, com a letra em preto, né? Que são sinais de advertência. Essas placas servem para que o condutor preste atenção no que virá à frente, o que é que vai acontecer
na frente. Então, suponha que você está dirigindo e você, num determinado momento, vê esse sinal de trânsito. Esse sinal de trânsito está alertando você que você vai ter um declive acentuado. O que você vai fazer se você não conhece a estrada? Você vai reduzir um pouco a velocidade, vai verificar se está o freio, certo? Houve aquilo, você vai prestar mais atenção, você vai ficar mais alerta. Isso é o que essa placa está dizendo. Passada a situação, passado o declive, você volta a dirigir normalmente. Você volta à sua velocidade, a velocidade que você estava e segue a sua viagem. Não é assim? Pois bem, o medo, o sentimento de medo, ele tem essa função. Ele tem a função de nos alertar, de nos preparar para algo que vem à frente, para algo que vai acontecer na frente. Talvez um perigo, algum risco que você vai estar correndo. Então, o sentimento de medo é isso. Se você se depara com um leão na calçada, certamente você vai sentir medo, porque você sabe o perigo que você vai estar correndo. Então, esse medo sinaliza o perigo que você está correndo. E esse é o papel do medo, é o medo autêntico. É o medo que serve apenas para sinalizar uma situação de perigo. Passado aquela situação, tomada a atitude que você deve tomar diante daquela situação, o medo desaparece. Esse é o medo autêntico. O medo autêntico, ele é saudável. Se você não sente medo, se você não sente medo por nada, tem algo errado com você, você não está normal. Porque o normal é sentirmos medo, ter esse medo por algum perigo que pode vir a acontecer. Quando nós sentimos medo, todo o nosso corpo mostra isso. Algumas ações acontecem em nosso corpo, inclusive sem que tenhamos controle sobre ele. O rosto empalidece, sua pupila dilata. Então, uma série que você percebe no seu corpo quando você está sentindo medo. Uma das coisas que acontece muito é aquele estado de vigilância, aquele estado de alerta. É muito difícil uma pessoa dormir quando está sentindo medo. O medo é um sentimento desagradável de se sentir. Embora ele seja necessário, né? Embora seja saudável que nós tenhamos medo, porque nos prepara para um perigo, mas ele não é algo agradável. Eu sei que você já sentiu medo, e por isso você sabe que ele não é um sentimento agradável. E no versículo aqui no 1 João, ele vai dizer que o medo traz consigo tormento. Ele traz consigo angústia. E é verdade, o medo ele traz uma angústia, um desespero até pelo que está por vir, né? E certamente viver dentro dessa situação, estar vivenciando o medo constantemente, não é nada agradável. Então João está dizendo aqui que o que o amor lança fora não é o sentimento do medo. Nós já diferenciamos, mas sim o domínio do medo. Está constantemente com medo, sem saber que direção tomar ou constantemente imaginando que vai acontecer alguma coisa, que a qualquer momento alguma coisa pode desmoronar sobre você. Esse domínio do medo e que traz tormento e que traz angústia, é sobre isso que João está falando nesse texto. Agora, o pior de tudo é que muita gente não se apercebe que está vivendo sob o domínio do medo. Muitas pessoas não têm a consciência de que está nessa situação desagradável, nessa situação. Ela vive e acaba se acostumando com aquilo. Por exemplo, são pessoas que têm muita insônia, são pessoas que não conseguem dormir, precisam muitas vezes de medicação e muitas outras coisas que a gente vai ver. Pense bem, quando nós estamos com o sentimento do medo, o sentimento nos impulsiona para um comportamento. Na verdade, um ou outro. Nós temos o comportamento de fugir para nos esconder, quando nós sentimos medo e aquele perigo é maior do que nós somos, nós vamos fugir para nos esconder. E uma outra atitude que o sentimento do medo nos impulsiona é a atacar. Então temos a fuga e o ataque. São comportamentos que temos
quando estamos sentindo o medo. E aqui eu estou me referindo ao sentimento do medo. Isso é o que acontece naturalmente quando sentimos medo. Não apenas conosco, mas com os animais. Se um animal sente medo, ele corre, ou então ele parte para cima de você. Certo? Então, esses são os comportamentos que o sentimento medo nos impulsiona. Como eu estava dizendo, muitas vezes as pessoas não percebem que estão vivendo esse domínio do medo. E aí eu vou explicar bem para você como é que isso acontece. Você já se deparou com uma pessoa que parece um porco-espinho? Você conhece esse animal, porco-espinho? O porco-espinho é um roedor. Ele é cheio de espinhos. E para ele, a qualquer sinal de que ele está em perigo, esses espinhos ele consegue deslocar, soltar-se do seu corpo e jogar contra aquele perigo que ele está percebendo contra ele. É por isso que muitas vezes, não sei se vocês já viram, alguns cachorros cheios de espinhos no focinho porque tentou chegar junto de um porco-espinho. Tem cenas assim horríveis de cachorros sofrendo por conta dos espinhos desse roedor. Mas você já percebeu que tem pessoas que são exatamente assim? Pessoas que qualquer coisa que você fale, ela está sempre pronta para te atacar. Ela está sempre pronta para dar uma resposta grosseira, dar uma resposta dura, sempre atacando. Por trás desse comportamento, é muito possível que esteja um domínio do medo, que ela não tem consciência. Então, ela está sempre pronta para atacar. Agora, vocês também já se depararam com alguma pessoa que parece uma tartaruga? Bem, a tartaruga ela não pode fugir para se esconder. Ela faz outra coisa, né? Ela se esconde dentro do próprio casco. Existem pessoas que são assim. Elas se escondem a qualquer sinal de perigo. E qualquer coisa elas estão achando que é um perigo. E elas estão sempre em fuga. Elas estão sempre fugindo de situações que a exponham. Ela está sempre fugindo de relacionamentos. Ela está sempre fugindo de fazer um trabalho para ver se melhora de vida. Ela não faz, ela foge porque ela tem medo de quê? Ela tem medo de que aquilo não aconteça. Então, essas pessoas também é possível que estejam vivendo sob o domínio do medo, mas às vezes elas não se dão conta. Então, quando João está dizendo que o amor lança fora o medo, ele está se referindo a esse domínio do medo, que muitas vezes está inconsciente, mas ele se manifesta de outras maneiras. Eles se manifestam muitas vezes com dificuldade de dormir, com taquicardia, que são exatamente os sintomas do sentimento medo. Pessoas que estão com taquicardia, pessoas que estão ansiosas demais, que são aquelas questões, aqueles sentimentos que envolvem o sentimento do medo. Mas muitas vezes elas não conseguem descobrir onde está esse medo dentro dela. Qual é o medo? O que está acontecendo? Alguma coisa que está tão escondida que elas não conseguem perceber e estão vivendo sob o domínio do medo. Em algumas situações, e talvez até em muitas, se você está vivendo dessa forma, é bem interessante e necessário que você procure o auxílio de um profissional da área, de um psicólogo que possa ajudar, que possa você identificar onde é que está essa situação. Mas aqui nós vamos ver como é que o amor lança fora essa situação, esse medo que as pessoas têm. Então, se você é essa pessoa que está vivendo essas situações, se você é essa pessoa que está sempre fugindo, ou se você é essa pessoa que está sempre atacando as outras, é possível que você esteja vivendo sob o domínio do medo. E eu estou falando isso não para que você se sinta condenada, não é isso. É para que você perceba e busque ajuda, busque auxílio para se livrar disso. Porque não é agradável, aliás, é desagradável, é atormentador viver sob o domínio do medo. Agora que nós já falamos sobre o medo, vamos falar sobre o amor, né? Vamos falar como é que o amor lança fora
esse medo, esse domínio? Como é que eles terminam com isso? Porque no início nós dissemos que o amor lança fora o medo, que não tem comunhão nenhuma com o medo, que onde o medo está, quando o amor chega, ele vai sair. Nós dissemos isso. Então é preciso que a gente veja como é que isso acontece. Vamos então para esse segundo ponto. Como o amor lança fora o medo? Então, como dissemos, o amor e o medo não têm qualquer comunhão. Agora, o amor tem uma companheira. E sem essa companheira, ele não consegue lançar fora o medo. O apóstolo Paulo, quando ele estava fazendo o seu discurso, o seu tratado sobre o amor, lá naquela carta, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele termina o tratado dele sobre o amor dizendo o seguinte: assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança, o amor. O maior deles, porém, é o amor. Veja, a fé, a esperança e o amor. E o maior é o amor. Nós vamos aí dois companheiros do amor, né? Mas para lançar fora o medo, o amor, ele precisa desses dois companheiros, mas tem um companheiro mais forte, que é a fé. Amor e fé. O amor lança fora o medo quando a companheira fé está junto. O amor, ele é maior que tudo. A fé e a esperança, numa dimensão pós-terrena, quando sairmos daqui da terra, nós não vamos precisar mais da fé e nem da esperança, mas o amor vai permanecer. Por isso que Paulo diz que o amor é maior, porque o amor é o que vai permanecer. Numa outra dimensão, nós não vamos precisar nem de fé nem de esperança, porque nós já estaremos na convivência com o amor. Então, não terá mais necessidade de fé e de esperança. O amor estará constantemente conosco. Aqui nesse versículo 8, nesse capítulo que nós estamos vendo, diz o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Bem, se Deus é amor e se o amor lança fora o medo, nós podemos chegar à conclusão de quê? De que quem lança fora o medo é Deus. É Deus quem vai te dar a segurança, porque o medo, ele é um sinal de insegurança. O medo, quando você sente medo, é porque você está se sentindo inseguro com relação à sua vida, a seus bens. E aqui, bens, a gente inclui tudo. Inclui sua vida, inclui seus filhos, seus bens materiais, sua casa. Quando você sente insegurança em relação a seus bens, você sente medo, né? Mas quem pode te dar essa segurança é Deus. Se Deus é amor e o amor lança fora o medo, quem te dá segurança é Deus. Se Deus é aquele que não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que ele perceba e permita, é óbvio que ele é aquele que pode te dar segurança. Ele vai te dar a segurança que você precisa. Porque além dele ser aquele que não permite que um fio de cabelo caia, Jesus Cristo disse que nada acontece sem que ele permita. Ele é sabedor de tudo. Ele sabe do que você precisa, ele sabe de tudo que está acontecendo. Ele tem conhecimento e ele tem poder sobre tudo. Se você sabe que Deus tem poder sobre tudo e que ele sabe tudo o que está acontecendo, ele é o único que pode te dar segurança. Agora, para que tudo isso aconteça, a companheira fé tem que estar presente. Lá na carta aos Hebreus, o escritor dos Hebreus diz o seguinte: quem deseja se aproximar de Deus deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Em outras palavras, quem deseja se aproximar de Deus precisa crer, precisa ter fé. E é aqui onde entra a fé para lançar fora o medo. Deus é amor, o amor lança fora o medo, Deus é quem lança fora o medo. Para me aproximar disso, para me apossar disso, o que é que eu preciso? Da fé. É por isso que amor e fé, eles precisam andar juntos para operar aquilo que ele opera. Certo? Então,
Se você tem consciência que Deus é quem pode te dar segurança, você tem consciência disso, precisa se aproximar dele com fé. Mas não apenas com fé de que ele existe, mas com fé que ele quer. Ele é galardoador, ele dispensa isso a você. Essa fé que precisa andar junto, para que o amor lance fora o seu medo. Na oração de Paulo, quando ele escreveu aos Efésios, lá no capítulo 3, verso 17, ele diz assim: então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Ou seja, Cristo vai habitar em você à medida que você crê nele. E esse amor, você vai se enraizar nesse amor também à medida que você crê. A medida é a proporção, é a mesma coisa. Então, quanto mais você crê, mais você se enraiza no amor. Então, a fé e o amor, eles têm que andarem juntos. Se eles não estiverem juntos, o amor não tem como lançar fora o medo. É preciso você dispensar a confiança nesse amor para que poder ele lançar fora o medo. O amor que lança fora o medo é diferente do amor comum. E sobre isso eu acredito que é interessante você assistir um outro vídeo que nós falamos, o amor, a identidade do cristão. Também está na playlist da EBOL, onde é tratado sobre esse amor que lança fora o medo, esse amor que nós estamos falando aqui. Lá há uma explicação bem detalhada sobre o amor, esse amor de Deus que lança fora o medo. Mas aqui nós vamos ver, o amor que lança fora o medo, ele é diferente do comum, como nós já dissemos. O psiquiatra Roberto Chiniachik, em seu livro A Coragem de Confiar, ele afirma que a causa de todos os medos é a falta de confiança. E aqui eu boto parênteses, fé. E a forma de se libertar dos medos é confiar. Ele diz que o poder interior, ou seja, a coragem para vencer o medo, né? Para se libertar do medo, a coragem que enfrenta o medo, ele é vencido através de uma tríade. Ele pode ser comparado como um banco que tem 3 pés, ele diz isso no livro. E esses 3 pés é que vai dar o equilíbrio. E esses 3 pés seria a fé, que é acreditar em Deus, a confiança, que é acreditar no outro, e a autoconfiança, que é acreditar em si mesmo. Em resumo, tudo se baseia em confiança. E vocês sabem que confiança tem a ver com fé. E aí esse autor, ele vai explicando em todo o seu livro que se livrar do medo, se libertar do medo, exige confiar em Deus, confiar no outro e confiar em si mesmo. Agora, isso lembra alguma coisa para você? Porque para mim lembra um versículo da Bíblia. Quando eu penso em confiar em Deus, confiar no outro e confiar em mim mesmo, isso me traz à memória um versículo já muito conhecido e que é muito citado quando se fala sobre o amor. Ele está registrado lá no livro de Mateus, no capítulo 22, verso 35 a 40. E eu vou ler aqui para vocês. Diz o seguinte: e um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Agora eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. A pergunta que ele fez, esse doutor da lei fez, foi: qual é o grande mandamento da lei? E aí Jesus respondeu: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então nós temos aí o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a si mesmo. O apóstolo João, ele viveu e ele escreveu essa carta bem depois de ouvir essas palavras de Jesus, muito tempo depois. E aí ele escreve isso aí de forma diferente. Por quê? Porque ele já tinha um entendimento
da razão de Jesus ter vindo, eles já tinham o entendimento que eles não estavam mais vivendo debaixo da lei, debaixo da antiga aliança, mas estavam debaixo da nova aliança, a aliança da graça. E aí ele escreve essas palavras de Jesus de outra forma. Ele tem um entendimento diferente, algo que é acrescentado. E aí vocês vão ver isso nesse capítulo que nós estamos estudando. Diz o seguinte: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Você percebe a diferença aqui? O que é acrescentado nesse versículo que faz uma diferença entre a forma como Jesus falou, a maneira como Jesus falou, que ele estava se referindo ao mandamento na lei, e hoje, como foi que João disse as mesmas coisas, mas com um acréscimo. Você percebe? Ele acrescenta: nós amamos porque ele amou primeiro. Então, primeira coisa de tudo que nós precisamos entender é que Deus nos amou primeiro. Nosso amor a Deus é resultado de um amor que eu recebo. Eu amo a Deus já como uma retribuição pelo que Ele me dá. O meu amor a Deus deixa de ter aquele peso, aquela obrigação. Eu faço porque eu já recebi. Eu dou porque eu já recebi. Eu amo porque Ele me amou primeiro. Então, primeira coisa aqui que a gente pode ver é a confiança no amor de Deus. Deus me ama. E Ele deu prova desse amor quando Ele mandou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados, pelos meus erros, pelo meu pecado, pelo seu pecado. Deus me ama e prova. Então aqui está a questão fundamental para como a gente entende que o amor lança fora o medo. Vamos juntar o amor para lançar fora o medo, ele exige uma companheira, que é a fé. Fé é confiança. E aí vem o psiquiatra Robert Chiniachik e ele fala: somente confiança é que vai nos libertar do medo. O problema todo do medo está ligado à falta de confiança. Nós precisamos aprender a confiar para que o medo desapareça. E aqui nós entendemos como é que o amor lança fora o medo. É quando eu confio que Deus me ama, quando eu creio nesse amor, quando eu recebo esse amor, porque Ele vai me encher, Ele vai me dar tanto amor que eu vou saber retribuir. E aí eu vou voltar em amar a Deus, porque eu já recebi, eu vou amar a Deus, eu vou amar ao próximo e eu vou amar a mim mesma. E assim, dessa forma, o medo vai desaparecer. Viver esta tríade nos liberta do medo. E que tríade é essa? Confiar que Deus me ama, perceber-me como pessoa amada, que vai me fazer ter vontade de retribuir esse amor e vai me impulsionar a amar os outros. E à medida que eu faço isso, eu me amo. E à medida que isso acontece, o medo vai desaparecer. Eu sei que é desafiador viver essa tríade de amor quando a pessoa vive num meio hostil, num ambiente pesado, cheio de violência, de palavras duras. Pessoas que viveram isso desde a infância, realmente é desafiador. Porém, é a saída. É a saída para se libertar do medo. É confiar em Deus. Agora, o psiquiatra, ele diz que, esse psiquiatra Robert Chiniachik, ele diz que confiança é algo que se constrói. Confiança não se compra no mercado. Confiança não se adquire de uma hora para outra. Confiança, ela é construída. E você pode dizer hoje que não... Até você pode dizer que confia em Deus,
mas você continua tendo todos esses sintomas que nós dizemos, você se percebe uma pessoa que ataca facilmente, você percebe uma pessoa que está vivendo sob o domínio do medo, você se percebe assim, e aí você diz, como é que eu faço para construir essa verdadeira confiança em Deus a ponto de me libertar do medo? Como é que eu faço? Como é que eu construo essa confiança? E aí nós vamos ver como é que a gente faz para fazer isso, para construir essa confiança. Para construir a confiança em Deus, você precisa alimentar sua alma e renascer o seu espírito. Você já é uma pessoa que teve um encontro com Jesus, você já é uma pessoa que convidou Jesus para morar no seu coração, para dirigir sua vida, mas você precisa alimentar a alma, porque a Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a alma nem sempre. Então a alma precisa ser alimentada. E como é que a gente faz para alimentar a alma? Duas coisas, que já é o que eu digo sempre: orar e ler a palavra. Orar, falar com o Pai, reservar um tempo de sua vida, do seu dia, para conversar com Ele, para abrir o seu coração para Ele e para, principalmente, ouvir. E você ouve quando você lê a palavra. Você deve desenvolver um relacionamento. Para você adquirir confiança com uma pessoa, você vai adquirindo à medida que você a conhece, à medida que você vai convivendo com ela. Você não conhece uma pessoa hoje e já tem confiança nela. Então, para construir a confiança em Deus, essa confiança que vai te libertar do medo, você precisa desenvolver um relacionamento, uma intimidade, um conhecimento. E isso só vai acontecer se você dedicar um tempo do seu dia, nem que seja pelo menos no início 30 minutos, 15 minutos do seu dia, para conversar com o Pai. Agora, lembre-se que conversa não é somente mostrar uma lista de pedido. Não é somente ficar pedindo. Não. Conversa, você precisa ouvir. Você precisa ouvir o que o Pai tem a dizer. Lá no profeta Isaías, no capítulo 55, verso 3, ele diz o seguinte: inclinai, são palavras do Senhor, inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Então, a forma de nós alimentarmos a nossa alma para que ela esteja forte e que afugente o medo é exatamente inclinar os nossos ouvidos para ouvir o que o Senhor tem a dizer. E dessa forma, à medida que você escuta o Senhor, à medida que você dá atenção a Ele e à medida que você pratica aquilo que Ele diz que é para você fazer, porque o que Ele diz para você fazer é certo e bom para você, à medida que você faz isso, você vai adquirindo confiança nele, você vai adquirindo um relacionamento, intimidade com ele. E eu posso te garantir que o domínio do medo vai desaparecer. Você não vai deixar de sentir medo, como já disse. O medo autêntico você vai ter, e é bom que assim seja, não é? Ele te guarda das dificuldades, ele te livra dos riscos, ele faz você prestar atenção. Mas o domínio do medo vai desaparecer, porque a sua confiança estará no Senhor. Agora, seguindo a orientação que o Dr. Roberto Chiachink diz sobre a necessidade de adquirir confiança também no outro e a necessidade de adquirir autoconfiança para que o medo fuja. Eu diria, como é que você constrói confiança no outro? Primeiro, você precisa ser prudente na escolha da pessoa em quem você vai confiar. Então, você não vai confiar na primeira pessoa que você encontra. Você primeiro vai conhecer um pouco daquela pessoa, né? Tentar saber, até fazer prova daquela pessoa, para saber se realmente ela é uma pessoa de confiança. Mas o mais importante para você adquirir confiança no outro, sabe o que é? É você ser uma pessoa de confiança. Seja uma pessoa em quem as pessoas podem confiar. Porque quando nós somos aquela pessoa em que a pessoa pode confiar, em que os outros podem confiar, pode ter certeza que pessoas em quem você pode confiar vão se aproximar de você também. Porque é assim. Deus não manda a gente plantar uma semente para que nós não venhamos a colher
uma árvore maravilhosa. Então, se você planta sendo você aquela pessoa de confiança, Deus vai te gratificar com muitas outras pessoas em quem você também vai poder confiar. E que no momento difícil, no momento de dureza, no momento de dificuldade, essas pessoas estarão junto com você, pegando na sua mão e dizendo: nós estamos aqui contigo. Então, essa confiança no outro, a confiança nos outros, ela é extremamente necessária para desenvolver nossos relacionamentos, porque nós somos pessoas relacionais, nós somos pessoas que precisamos uns dos outros para estarmos bem. E por fim, seguindo o conselho do Dr. Roberto, ainda tem como construir a minha autoconfiança. E aqui você já constrói a sua autoconfiança, eu digo, quando você começa a confiar em Deus. Quando você percebe o que Deus pensa a seu respeito, quando você descobre o cuidado que Deus tem por você, quando você veja o que Deus diz, que nós somos a menina dos olhos dele. Quando você percebe isso, você percebe que Deus te dá valor. Veja, Deus deu valor a você porque Ele mandou o Filho dele para vir aqui mostrar como Ele ama você. Então, quando nós confiamos em Deus, eu diria que automaticamente nós passamos a ter autoconfiança. Porque a nossa confiança não está em nós mesmos, está em Deus. E se Deus é o Todo-Poderoso, se Deus é aquele que cuida de nós, se Deus é aquele que vai na frente quando nós estamos diante de uma batalha, o medo vai desaparecer. Porque a coragem vai chegar. E a coragem, é bom que se diga, não é a ausência de medo, mas é enfrentar o medo, é botar o medo para correr. Nós estamos chegando ao fim e eu quero concluir, como eu já tenho concluído essa série de estudos no apóstolo, no primeira carta de João, né? Que fala tanto sobre o amor. Eu quero concluir dizendo a você e a mim também: vamos confiar no amor de Deus. Vamos receber esse amor de Deus, porque esse amor que cuida de nós, esse amor que nos ampara, que nos dá segurança, certamente o medo não terá domínio na nossa vida. Quando nós confiamos e acreditamos de fato que Ele nos ama. Deus me ama. Deus ama você. Acredite nesse amor. Que Ele assim nos abençoe. Tenha uma semana abençoada.